no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 26. O tema da minha palavra, você que talvez está anotando, é vencendo em tempos de crise. Repita comigo, vencendo em tempos de crise. Gênesis 26, versículo 1. A palavra de Deus diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora nós vamos ler no verso 12, Gênesis 26, versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, repita comigo, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amém? Curve a sua cabeça por um instante, feche teus olhos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele quem pode nos ensinar a palavra de Deus. Nós vamos pedir para que os segredos que estão ocultos nessa mensagem, o Espírito Santo revela a nós. Pai, nessa hora, leva cativo cada um dos nossos pensamentos à obediência de Cristo. Como a corça anseia pelas águas, assim a nossa alma suspira pela Tua presença. Fala conosco através dessa palavra, alimenta a nossa alma, traga o sustento ao nosso espírito para que possamos viver nos dias de hoje, neste ano tão especial de 2020, aquilo que Isaque viveu no tempo da crise, porque o Senhor o abençoava. Amém. Amém. A palavra de Deus vem dizer que estava havendo uma grande fome na terra em que Isaque vivia. Quando se fala a respeito de fome, era uma grande seca, os animais morriam, as plantações secavam, e chegava o desespero dentro de casa. Se não tenho o que comer, vamos morrer, para onde fugir? Em tempos de crise, começam a aparecer más notícias. Imagino eu que nesse ambiente em que Isaque estava inserido, o que não faltava eram pessoas para dar palpite, trazer os piores tipos de diagnósticos e dizer: Isaque, você ficou sabendo? Aumentou o número de mortos. Isaque, você ouviu falar que fazendeiro que morava aqui ao lado também morreu? Quantos estão indo embora? Você vai ficar aí como se nada estivesse acontecendo? Isaque, bota os teus pés no chão. Você não está percebendo a tragédia que está aí fora? E é natural que num tempo de medo,
É natural que num tempo em que a crise vem para assolar, que as preocupações vão saltando à mente. E com Isaac, irmão, não podemos dizer que foi diferente, por mais que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, como era Josafá. A Bíblia diz que o medo talvez venha, o medo é natural que ele vem como uma reação. O que nós não podemos permitir é que o medo invada o nosso coração. O que nós não podemos permitir é ser conduzidos pelo medo que vai assolando as pessoas. Porque se o tempo da fome matava a gente, tem uma coisa pior: pânico. Medo é pior. E isso vai acontecendo com Isaac. E a Bíblia diz que ele desce até Abimeleque. Ele vai lá flertar com Abimeleque. Ele começa a cogitar algumas coisas. Vai vindo algumas sugestões na vida de Isaac. Talvez ele se mantinha firme para quem estava de fora, mas por dentro aqui a gente começa a perceber que Isaac está ficando preocupado, ao ponto que ele pensa: eu vou ter que mudar também, eu vou ter que sair da minha terra. E a Bíblia diz que quando ele vai falar com Abimeleque, pensando em descer ao Egito, Deus aparece para Isaac. E todas as vezes em que Deus aparece para alguém, alguma coisa muda. E o que pode transformar a nossa história é Deus aparecer para mim e para você. E nessa noite, Deus está aparecendo em cada uma das nossas vidas. Deus está aparecendo em cada um dos nossos lares. Deus está aparecendo para mim e para você através dessa palavra, para dizer que tempo de crise também é tempo favorável para nós sairmos dali mais que vencedores. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, que sobre todas estas coisas Deus já nos fez mais do que vencedores. Levante a sua mão direita, feche os teus olhos, seja a boca de Deus para a tua própria vida e diga assim comigo: sobre todas as coisas, sobre as enfermidades, sobre as crises financeiras, sobre os problemas familiares, sobre os conflitos emocionais, sobre as más notícias, Deus já me fez um mais que vencedor. Amém. Deus já nos fez mais que vencedores. E Deus aparece para Isaac, e ali a vida dele muda. E se nós continuarmos a leitura assim como nós fizemos, nós vamos perceber que aquele tempo de crise não foi capaz de destruir Isaac, que aquele tempo de fome ficou das portas da casa de Isaac para fora. Ou que melhor, aquele tempo de crise foi o palco para Deus cumprir promessas na vida de Isaac. Eu profetizo que será assim também na tua vida. Você que nos assiste de casa, eu declaro que será assim sobre tua vida. Será este o tempo, o palco preparado por Deus para abençoar, mudar a tua história, cumprir promessas antigas. O que fez Isaac vencer a crise? O que fez Isaac prevalecer naquela crise? A primeira coisa é que Isaac deu mais ouvidos à voz de Deus que a voz do mundo. Repita comigo: Isaac deu mais ouvidos à voz de Deus que a voz do mundo. Deus chega para Isaac e diz: não, Isaac, não saia daí. Isaac, não desças ao Egito, não, fique aí. É como se Deus chegasse para mim e para você e dissesse: calma, espera, não se precipite, não permita que o que está acontecendo do lado de fora invada a tua alma e traga pânico do lado de dentro. Isaac, calma. Isaac escolhe ouvir essa voz. Quando Deus fala com Isaac: não desças, fica aí. A Bíblia diz no versículo 6 que Isaac ficou em Gerar. Isaac ouviu, Isaac obedeceu. A única coisa que pode nos guardar e nos proteger é a obediência a Deus. Deus conduzindo o teu povo para entrar na terra prometida, em Deuteronômio ele diz assim: se vocês obedecerem
a minha palavra, se vocês derem ouvidos à minha voz, nenhuma das pragas que eu permiti, nenhuma das enfermidades que eu permiti tocar os egípcios, chegarão nos vossos lares. Se tem uma vacina e um antídoto para a enfermidade, se chama obediência à palavra de Deus. Em Deuteronômio 28, o Senhor diz assim: se atentamente deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tempo de dificuldade, quem sai lucrando? Quem dá ouvidos à voz de Deus. Repita comigo: eu preciso ouvir mais a voz de Deus que a voz desse mundo. E o que a voz do mundo fala? Nem o mundo sabe o que fala. Mas os prognósticos do mundo é sempre piores. É diagnósticos de dificuldade que vai botando pânico. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Eu preciso ouvir mais a voz de Deus. E como que Isaac ouviu a voz de Deus? E como que eu consigo ouvir a voz de Deus? Meditando na palavra do Senhor. É lendo mais a Bíblia do que notícias no celular. É escutando mais o ecoar do Espírito Santo na nossa alma do que voz de telejornais. Um dia Deus chega para Josué, capítulo 1, versículo 8, e diz: Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Não é compassos de semana, não é de domingo a domingo, não é só quando eu assisto uma ministração online, não. Dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então você fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isaac escolheu ouvir a voz de Deus. Noé escolheu ouvir a voz de Deus. Moisés escolheu ouvir a voz de Deus. Daniel escolheu ouvir a voz de Deus. E todos aqueles que deram mais ouvidos à voz de Deus, eles prevaleceram e eles prosperaram no tempo da dificuldade. Como que Isaac venceu? Primeira coisa, dando mais ouvidos à voz de Deus. Coloque a mão no teu coração, você que está nos assistindo, você que está aqui nesse momento, com a mão no teu coração, diga assim: Espírito Santo, me ensine a discernir e a obedecer e a dar mais atenção à voz de Deus que à voz desse mundo. Amém? Quando Deus aparece e diz para Isaac ficar naquela terra, Deus começa a dizer algumas coisas, falando assim: fica nessa terra, eu vou te abençoar nessa terra, eu vou te multiplicar nessa terra, a tua família será abençoada. Aquilo que para todo mundo parecia o fim, aquela fome que fez pessoas tomarem decisões precipitadas, saindo dos lugares, mudando, viajando, deixando tudo, parecendo o fim, para Isaac era apenas um começo para Deus escrever uma grande história na vida dele. Aquilo que para o mundo está parecendo o fim, dizendo: não sabemos até quando vamos, o que vai ser da economia, o que vai ser da saúde, e se pegar ali, e quantos respiradores tem, precisamos dar mais ouvidos à voz de Deus, porque aquilo que parece o fim para muita gente, para nós é o início de uma grande história de milagres de Deus na nossa vida. Para Isaac, na verdade, estava começando um futuro glorioso. Eu declaro sobre a tua vida que é esse o tempo que Deus escreverá novas histórias na tua vida, histórias de vitória. E o Senhor diz a Isaac: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos. Irmão, em outra palavra, quando Deus fala para Isaac ficar na terra, Deus diz assim: Isaac, eu tenho uma aliança com teu pai, eu tenho uma promessa antiga com o seu pai.
Você é fruto dessa promessa. Deus, na verdade, estava naquele momento querendo que Isaac lembrasse do que Deus já havia feito na casa dele, do que Deus já havia prometido para a família dele. Num tempo bem difícil da nação de Israel, o profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Tempos de dificuldade em que parece que não há nada mais para alegrar, nós precisamos trazer à nossa memória o que Deus já fez por nós. Quantos testemunhos você tem para contar? Quantos milagres você pode compartilhar? Quantas situações você achou que já não tinha mais saída, e nos 45 do segundo tempo parece que Deus chega e muda o placar, Deus inverte o jogo, Deus começa algo novo. Tempos de crise, eu não tenho que pensar numa crise. Tempos de crise, eu não tenho que pensar no fim. Tempos de crise, eu não posso pensar como o mundo pensa. Tempos de crise, eu preciso lembrar do que Deus já fez na minha vida. Quando Davi vai lutar com o gigante, ninguém deu atenção para aquele jovem, mas ele chega para o rei e diz assim: eu já matei um leão lá atrás, já matei um urso, vou derrubar esse gigante também. Tire força da fraqueza, lembrando do que Deus já fez por você. Fortaleça, trazendo à tua memória os grandes feitos de Deus pela tua vida. No Salmo 124, Davi diz: se não fora o Senhor, Israel que o diga, mas Deus livrou a nossa alma, como um pássaro escapa das mãos do passarinheiro. Traga a tua memória nesse instante. Lembra quantos milagres Deus já operou na tua casa? Lembre quantas orações Deus já atendeu. Quantas coisas você achou que ia ficar para trás, não tinha jeito, seu nome nem ia aparecer na lista, e Deus deu um jeito. Isaac vence uma crise trazendo à memória o que Deus já havia feito. E quando eu lembro, quando eu olho para trás e trago à memória o que Deus já fez, isso é combustível, isso é fé para vencer a batalha presente, para vencer a crise momentânea. O que eu acho interessante é que para Isaac Deus diz assim: olha, Isaac, lembra que seu pai obedeceu as minhas leis, lembra que o seu pai obedeceu os meus estatutos. E talvez porque parece que Deus está jogando ou lembrando Isaac aquilo que Deus havia feito com Abraão, porque Isaac, na verdade, era um testemunho vivo, era um milagre vivo da obediência do seu pai. É como se Deus dissesse: meu filho, não fica com medo disso que está acontecendo não, porque teu pai com 100 anos, sua mãe com 90 anos, sendo estéril e avançado em dias, você foi gerado no ventre dessa mulher. Foi esse senhorzinho com 100 anos que te pegou no braço. Lembra que a obediência do teu pai é que te fez chegar até aqui. Lembra que ninguém sai perdendo ao obedecer a Deus. Ninguém sai perdendo ao obedecer a Deus. Traga isso à memória. A Bíblia aqui então vai nos mostrando Isaac sendo moldado por Deus, Isaac sendo trabalhado por Deus, e ele fica, e ele escolhe obedecer, e ele escolhe aguardar em Deus. É tempo de nós aguardarmos em Deus, porque momentos de crise as pessoas apavoram, momentos de crise as pessoas precipitam, momentos de crise o comerciante não sabe se demite ou não, momentos de crise o autônomo não sabe se baixa as portas ou não, momentos de crise as pessoas já não sabem mais o que faz. Então Deus chega e diz assim: calma, fique calmo, espere. Isaac vence uma crise, Isaac vence uma grande tempestade, trazendo à memória o favor de Deus, ouvindo mais a voz de Deus que a voz do mundo. E por fim a Bíblia vem nos chamar a atenção no versículo 12, que Isaac semeia naquela terra o que eu e você precisamos, e talvez uma parte muito importante dessa ministração
é buscar uma revelação de Deus sobre o que nós devemos fazer nesse momento. Irmão, se ouve falar muito em quarentena, pessoas fechadas. Isaac estava vivendo um tempo de quarentena. Nesse tempo de quarentena ninguém estava plantando, porque tudo estava morrendo. Nesse tempo de quarentena as pessoas estavam indo embora. Nesse tempo de quarentena ninguém estava pensando lá na frente. As pessoas queriam era escapar, escapulir, fugir, sobreviver. Preciso salvar a minha vida. Deus dá um comando a Isaac. Deus te faz assistir essa ministração nessa hora. Deus te traz aqui nesse momento para trazer um comando na sua vida, para trazer uma revelação que ainda que tudo esteja parado, ainda que as pessoas estejam amaldiçoando uma terra, ainda que as pessoas estão de braços cruzados sem saber o que fazer, com aqueles que escolhem ouvir a voz de Deus, o Senhor tem sempre um comando de vitória, uma revelação de como prosperar no tempo da crise. A Bíblia diz no verso 12: semeou Isaac naquela terra. Não é tempo de ficar parado. Não é tempo de, como muitas pessoas vão dizendo, vamos esperar para ver o estrago e depois juntar os cacos. Quantos telejornais estão falando isso? Quantos economistas ou quantos médicos começam a trazer os piores prognósticos dizendo, vamos esperar, não dá para medir, não dá para saber, é melhor cada um ficar parado. Isaac se moveu diante de uma revelação. Ele falou, nessa terra que ninguém planta, eu vou plantar. Nesse lugar que as pessoas estão abandonando, eu vou valorizar. Foi aqui que Deus me plantou, é aqui que vai dar certo. Deus dá um comando para esse homem, começa a plantar nessa terra. Eu gostaria que você viajasse um pouco no tempo comigo, imaginasse as pessoas preparando as mudanças. Não tinha caminhão, não tinha carros de mudança, então vamos pondo nos camelos, vamos pondo nas costas dos animais as malas. O que o Isaac está fazendo? O que aquele homem está fazendo? Está plantando. Isaac não está percebendo o que está acontecendo. Isaac decide fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, aquele homem prospera. Ele colhe 100 por 1, porque Deus o abençoava. Quando eu decido dar mais atenção à voz de Deus que à voz do mundo, quando eu trago à memória aquilo que realmente me dá esperança, quando eu me movo lembrando do que Deus já fez por minha vida, e quando eu busco uma revelação dos céus, Deus, o que eu devo fazer nesse tempo? O Senhor dá um comando, e a Bíblia diz que é nesse tempo que desce uma grande prosperidade sobre a nossa vida. O que é a bênção de Deus? O que significa prosperidade? Essa palavra ela é substituída por felicidade ou por bem-aventurança. Significa ter a provisão em todas as áreas. Prosperidade não fala apenas de finança, mas também de saúde, também de família. Eu profetizo na tua vida, levante a tua mão para declarar sobre a tua vida nessa hora. Como boca de Deus, que é o nome de Jesus, será este o tempo em que a bênção do Senhor vai te alcançar e você vai prosperar. Haverá bênçãos na tua casa, você estará cheio de saúde, haverá o pão de cada dia na mesa, fartura na despensa. A tua família andará em amor como jamais antes você viu. No nome de Jesus, quando nós tomamos atitudes de vitória, a prosperidade vem. Isaac não prosperou depois de 3 anos. Isaac não prosperou quando a economia daquela terra disse, agora vai. Não, Isaac prosperou no mesmo ano. É em 2020. É no tempo do improvável. É na terra em que talvez as pessoas estão ajuntando os cacos, que Deus trará uma bênção sem medida sobre a nossa vida. Eu profetizo ao nome de Jesus
que não vai precisar chegar em 2021, que você não vai precisar ficar contando os anos para chegar em 2025, não. Você não vai precisar prolongar porque está acontecendo algo com a nação. Não, nós vivemos sob o governo dos céus, nós vivemos sob a promessa de Deus. É em 2020, no ano profético de Efraim, que você vai prosperar, que você vai colher até aquilo que você não plantou, porque a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Irmão, me chama a atenção que a Bíblia diz que ele enriqueceu. E se não bastasse, o autor diz, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Preste atenção, na terra da fome, as pessoas começam a matar ou a sacrificar os animais para eles não morrerem de fome. Se você estudar a história do profeta Elias, você vai ver que lá na terra do rei Acabe, era o que estava acontecendo, uma terra de fome. Mas na terra em que tem a bênção de Deus, na terra Isaque, sobre aquele em quem repousa a bênção de Deus. Se tem gado morrendo do lado, Deus vai fazer as tuas crias aumentarem. Ele possuía um grande número de servos. Se tem gente demitindo, você vai contratar no nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que ele possuía grande número de servos. Esse homem aqui não saiu demitindo gente, esse homem saiu contratando, porque ele, na casa dele havia o favor de Deus. Se você quiser viver o que ninguém está vivendo, ou o que ninguém vai viver nesse tempo, faça o que Isaque fez. Seja o improvável de Deus nessa terra. Ouça mais a voz de Deus. Traga à tua memória o que te dá esperança e plante. As grandes colheitas na Bíblia, os grandes milagres na Bíblia, é quando a conta não fechava, é quando havia falta. Jesus está pregando para a multidão e diz assim: eu não posso mandar essa multidão embora, eles vão ficar com fome. E os discípulos dizem: dinheiro até temos, mas onde vamos comprar tantos pães? Aí chega alguém e diz assim: tem um homem com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala: manda o povo sentar. Vai ter milagre. E no nome de Jesus vai ter milagre na tua casa. E no nome de Jesus vai ter milagre nos teus negócios. E ao nome de Jesus será o tempo em que Deus trará a dupla honra. Isaías 61, versículo 7: para cada dia de vergonha tereis dupla honra. Salmos 126, o Senhor diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo a sua colheita na mão. Será o tempo da nossa colheita. Será o tempo em que Deus vai restituir tudo que você perdeu. Imagino eu, irmão, que quando começou essa crise, Isaque saiu perdendo algumas coisas. Tempo de crise perde terra, tempo de crise perde animal, tempo de crise perde alguém. Mas quando ele se move debaixo da revelação de Deus, é hora de voltar tudo que perdeu. É hora de voltar os animais, é hora de voltar a riqueza, é hora de voltar os servos. Tudo aquilo que saiu da tua mão, tudo aquilo que escapuliu entre os seus dedos, tudo aquilo que talvez você olha para trás e diz: já perdi tanta coisa, será que eu vou perder mais alguma agora? Eu declaro que ao nome de Jesus, Deus inverterá a tua história. Deus vai inverter a tua história e vai restituir tudo que te foi roubado, no nome de Jesus. Se você perdeu o emprego, Deus vai te dar um emprego melhor. Se o teu negócio teve que fechar as portas, Deus aumentará a tua clientela e as tuas fontes de renda. Deus te dará uma ideia e sob essa ideia você prosperará nesse tempo. Amém? Vamos ficar de pé. Você que nos assiste, coloque de pé no seu lar. Nós vamos fechar os olhos nesse instante. Isaque não caiu na bobeira de amaldiçoar aquela terra. Isaque não desistiu daquela terra. Talvez você tenha uma formatura, não desista da tua formatura. Talvez Deus te deu um trabalho e você está enfrentando dificuldades, não desista ali não. Talvez Deus te deu um negócio, você diz: eu acho que eu vou ter que mexer com outra coisa. Calma, fica na terra que Deus te colocou, é lá que Deus te prosperará. Você precisa de uma revelação. E o Deus da revelação está aqui essa noite. O Criador dos céus e da terra, que conhece o nosso futuro, que sabe como nos abençoar, que quer nos abençoar, Ele está aqui essa noite para mudar a tua história.
no nome de Jesus. Levante bem alto as tuas mãos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu cancelo o poder de toda palavra de maldição que eu falei contra o meu futuro, contra a minha saúde, contra a minha família. Neste tempo, eu abençoo a minha terra. Eu declaro que em 2020 não vai ficar para o próximo ano. É nesse tempo que o teu favor me alcançará. Diga assim: Espírito Santo, me dê uma revelação do que eu devo fazer, de como eu devo agir. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar esperando, eu vou mover em direção ao comando celestial. Amém. Eu quero orar pela tua vida, eu quero ministrar a bênção de Deus sobre o teu lar. Pai, em o nome de Jesus Cristo, que a mesma unção que um dia alcançou Isaac seja a unção que visita cada um que está ouvindo essa ministração nessa hora. A unção da vitória no tempo da crise, a unção de prevalecer em meio às dificuldades, a unção de dar um salto de vitória no tempo mais improvável da história. Senhor, inclina os nossos ouvidos para nos atentarmos mais à voz do Senhor que à voz do mundo. Senhor, em o nome de Jesus, eu lhe peço nesse momento que a nossa mente não se conduza por más notícias, não se entristeça pelo que há de vir, mas se alegre lembrando aquilo que o Senhor fez lá atrás, e tenha sonhos e perspectiva do melhor de Deus que ainda está para chegar. Senhor, em o nome de Jesus, conceda a cada um nessa hora uma revelação. Se é um empreendedor, se é um autônomo, se precisa de uma direção para se mover na sua casa, dá o teu comando. É o que nós te pedimos. Eu profetizo, assim como viramos esse ano declarando que 2020 será o ano profético de Efraim, prosperaremos na terra da nossa aflição, em o nome de Jesus. Amém.